Os números não são apenas quantidades, mas como símbolos contêm várias qualidades comparadas às qualidades dos pensamentos, emoções e ações humanas. A tríade, o número 3, é o número perfeito, representando a harmonia, sabedoria e a compreensão, uma junção adequada e ordenada das diversidades, levando à unidade. Desde os tempos antigos, os números têm sido usados como meios de julgar a extensão e a quantidade, para expressar leis e princípios científicos, bem como para expressar conceitos e símbolos filosóficos, metafísicos e místicos, e as relações numéricas são básicas para o ritmo e a harmonia da música. Os pitagóricos consideravam os primeiros 10 números como os padrões originais para todos os princípios do cosmos, onde tudo começa com a mônada, o ponto, o número 1, se expandindo em uma esfera que é representado por um círculo, a unidade e o potencial infinito. A separação primordial da unidade é chamada de díade, o número 2, que é representada pela vesica Piscis, seguindo pela tríade, o número 3, que faz com que o potencial da mônada avance para a atualidade e a extensão. O número 3 tinha um significado especial para os pitagóricos e era considerado um número perfeito e simbolizava a harmonia, sabedoria e a compreensão e a trindade divina de começo, meio e fim. Isso faz com que o 3 seja o maior número ainda escrito, com tantas linhas quanto o número representa. Existe uma totalidade tripla inerente do universo e a tríade é um símbolo comum encontrado em muitas formas, como comprimento, largura e altura, passado, presente e futuro, nascimento, vida e morte, assim como o tempo, espaço e a matéria, e os reinos da existência são frequentemente 3, como os reinos divino, astral e mundano. Em muitos sistemas de culto ao redor do mundo, há uma persistência peculiar do número 3 em relação à divindade, como, por exemplo, uma relação familiar de 3 pessoas, como o pai, a mãe e o filho, e dos egípcios, Osíris, Ísis e Horus. No hinduísmo, a Trimurti consiste em Brahma, Vishnu e Shiva, representando a criação, a preservação e a destruição, e na mitologia grega, o 3 é proeminente nos 3 governantes dos 3 reinos mitológicos, Zeus, Poseidon e Hades. Segundo o filósofo Platão, é impossível que 2 coisas formem uma estrutura adequada sem a presença de uma terceira, e é preciso haver algum vínculo que as una. Isso significa que a tríade é uma junção adequada e ordenada das diversidades que se complementam por meio da união, uma tríade divina chamada de Deus, Logos e a alma. Os escritos herméticos falam de uma tríade composta por Deus, o cosmos e o homem. O primeiro ser, eterno e sem princípio, é Deus, o Criador do universo. O segundo é o cosmos, que foi criado por Deus, à sua própria imagem, e é mantido e sustentado por Deus. E o cosmos é eterno e está sempre sendo criado. E o terceiro ser é o homem, criado à imagem do cosmos.
O filósofo Plotino distingue dois tipos de números, um tipo de aritmética e geometria que está associado às coisas terrenas e ao mundo sensível, e o segundo tipo de números são funções da alma e, portanto, são o que chamamos de números em si mesmos. A tríade, o número 3, de acordo com a sua filosofia, consiste na unidade, na mente e na alma, e estes existem tanto na natureza quanto no homem. A unidade contém em si todos os seres inteligíveis e se torna a díade por radiação, assim como a luz ao redor do Sol. A unidade gera a díade, a mente, que, como a segunda, dá origem a todo o resto, e a terceira é a alma, que é uma imagem da mente, mas que é também menor que ela. A alma, como uma imagem da mente, olha para ela como a sua origem e assim, a alma deve então alcançar a unidade ou o absoluto por meio da mente divina. O número 3 está intimamente associado ao nome e à figura de Hermes Trismegisto, conhecido como 3 vezes maior, e essa designação se refere a uma sabedoria tríplice atribuída a ele, como seu conhecimento dos mundos material e espiritual, bem como a um terceiro domínio, frequentemente não mencionado. Na alquimia, a tríade era simbolizada pelo enxofre, o mercúrio e o sal. O enxofre representava os elementos voláteis da natureza ou as propriedades ígneas. O mercúrio representava o ar e os elementos gasosos, e o sal se referia aos elementos sólidos. O corpo do universo consiste em fogo, terra, com o ar e a água como elo de união entre eles, e assim, embora os elementos sejam 4 em número, em outro sentido eles também são uma tríade e ilustram a lei do triângulo. No pensamento pitagórico, a unidade ou número 1 corresponde ao ponto e não possui intervalo ou dimensão. O 2 está relacionado à reta e o 3 ao triângulo, que possui 3 pontos, lados ou ângulos. Por isso, a tríade era considerada a senhora da geometria, porque uma ou 2 linhas não podiam representar uma figura, mas 3 linhas formam o triângulo, a primeira figura, e como é a primeira e perfeita, representa Deus. Triângulos têm 3 lados e 3 ângulos, e todos os ângulos em um triângulo sempre somam 180 graus. A estabilidade e a força superior do triângulo não são previstas por nenhuma das suas partes, que por si só não possuem essas propriedades. No entanto, são as 3 linhas juntas que criam o equilíbrio, e isso significa que o triângulo é autossuficiente, ou seja, ele resolve as tensões opostas em um todo sólido e estável, sem a necessidade de suporte externo. Por exemplo, o sal em uma solução formará formas triangulares à medida que as moléculas começam a se agrupar. Os triângulos estão intimamente relacionados às ondas. Toda a matéria é feita de luz, que é composta de ondas eletromagnéticas, e assim, toda a matéria pode ser resumida a uma combinação de estruturas ondulatórias. O triângulo se forma automaticamente a partir da vesica-piscis, conectando o ponto de intersecção mais alto aos 2 centros, e 2 triângulos podem ser definidos, e em 3 dimensões esse triângulo equilátero é um tetraedro. O fóton, a menor entidade e portador da energia eletromagnética, assume a forma de 2 tetraedros. Se uma reta for traçada horizontalmente usando o ponto médio do lado de um triângulo e em seguida
estendida até a circunferência do círculo, obteremos uma proporção áurea. E assim, se os fótons são tetraedros, então à medida que giram pelo espaço, eles criam proporções áureas em seu rastro. A terceira Sefirot na árvore da vida é Binah, ou o entendimento e a inteligência, que é a energia feminina a partir da qual toda a vida se manifesta. Como potência feminina, é a energia negativa e passiva, e está acima e à direita do ombro do grande homem, diretamente à frente de Hakmah, a sabedoria, a energia masculina. Keter, a coroa, Hakmah, a sabedoria e Binah, o entendimento e a inteligência, formam um princípio criativo 1, 2 e 3, a tríade ou a Santíssima Trindade, e isso significa que quando o entendimento une a vontade e a sabedoria na forma do amor divino, completa-se a tríade criativa, formando um triângulo de poder, e somente através da compreensão somos capazes de manifestar o poder da sabedoria e do amor divino em nossas vidas. Paradoxalmente, o 3 também é uma unidade e, como dizia o psiquiatra Carl Gustav Jung, toda a tensão de opostos culmina em uma liberação, da qual surge o terceiro, e no terceiro, a tensão é resolvida e a unidade perdida é restaurada. Da união das substâncias espirituais e naturais, surge um composto perfeito, cuja natureza e ser consistem nessa união. Os muitos, em outras palavras, devem buscar retornar ao um. O número 3 representa a harmonia do próprio universo e é uma força criativa fundamental, e ao compreender o poder do número 3, é possível desvendar os segredos da própria criação e retornar à unidade. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.